Bora, fiel, com a análise da mídia com esse empate vergonhoso do Corinthians com a América de Cali. Lembrando que eu vou ter que tampar mais do que o normal partes que aparecem em jogo, entrevista, porque a Conmebol é muito rigorosa contra isso. Eu vou ter que tampar mesmo, não tenho o que fazer. Mas fiquem aí com a análise do pessoal. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Corinthians. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Começando o nosso Linha de Passe, semana de Libertadores e Sul-Americana, e a gente pegando carona no jogo do Corinthians, que ficou só no empate em casa contra o América de Cali. E se complica para conseguir essa classificação à próxima fase da Sul-Americana. O Huracan ainda vai jogar na quinta-feira contra o Racing fora de casa. Se o Huracan vencer, Corinthians fica com uma chance mínima de passar em primeiro. Aí vai ter que partir para a repescagem, quem sabe com o segundo lugar. Mas fato é que o Corinthians hoje não foi bem. O América de Cali produziu até para vencer o jogo e a gente vai debater essa partida. Corinthians, nas competições sul-americanas este ano, segue decepcionando, hein, Jean? Ficou difícil agora, continua em terceiro no Grupo C. Pois é, William, boa noite pra você, boa noite pra todos. A gente tem falado muito nessas Libertadores e Sul-Americana de times brasileiros que não jogam tão bem assim, que não fazem grandes atuações, mas vencem. Em determinado momento até parecia que isso ia acontecer com o Corinthians, né? Porque eu acho que até que no momento que o Corinthians consegue o seu gol, não é que estivesse jogando bem no primeiro tempo, mas conseguiu fazer o gol, acho que a coisa de repente se encaminhava para uma vitória, mas a gente precisa dizer, né? O empate do América de Cali foi absolutamente justo pelo que aconteceu nos 90 minutos da partida. Acho que, enfim, foi um jogo equilibrado, talvez o América criando até mais. O América finalizou mais, o América teve mais posse, então o Corinthians nem pode reclamar do resultado, um resultado que o deixa em situação complicada para ser líder da chave, porque o mais provável é que o Huracan vença realmente o Racing amanhã, chegue a 10 pontos e o Corinthians aí no máximo poderia chegar a 11, então teria que torcer para o Huracan perder os seus 2 jogos, né, ou no máximo empatar um e aí a decisão ir para o saldo. Então a situação é bastante complicada realmente neste momento para o Corinthians ser o líder da chave. Segunda colocação, e ter que jogar ali uma repescagem contra alguém da Libertadores, essa ainda é possível, e não vou dizer que é provável, até porque o Corinthians não vem jogando tão bem na competição, mas é bastante possível ainda. Ruim é ser eliminado, mas não é tão agradável assim passar em segundo, porque a gente já falou aqui várias vezes, dizia hoje antes do jogo também, como é complicado nesse calendário você ainda ter que abrir 2 brechas ali para fazer essa repescagem. O Zupac está com a gente, direto da Neoquímica Arena, para falar um pouquinho dessa atuação do Corinthians. Zupac, tá demais esse ano, né? Quer dizer, campeão paulista, Campeonato Brasileiro ali vai se virando, ganhou os jogos agora com a chegada do Dorival, mas é só sair do Brasil e mesmo mudando o treinador, curiosamente, primeiro jogo sem vitória do Dorival é justamente na competição sul-americana. Tá difícil esse ano quando o Corinthians sai do Brasil, hein, meu amigo? Tudo bem? Aliás, o Corinthians estava no Brasil, mas a competição é saindo do Brasil, né? É isso, William. Uma ótima noite a você, aos companheiros e ao fã de esportes. Não foi um bom jogo do Corinthians, claramente não foi um bom jogo do Corinthians, com bola e sem bola também, né? Porque com bola o Corinthians construiu muito pouco, ficou pouco tempo com a bola dentro de casa, foi um time pouco eficiente quando tinha posse, e sem a posse, especialmente no segundo tempo, foi um time que teve muita dificuldade para recuperá-la, né? Para diminuir o espaço, a chamada pressão pós-perda ou a intensidade sem bola. Foi uma marcação organizada, não foi um time desorganizado, mas foi um time que não conseguiu recuperar. E aí foi controlado pelo América no segundo tempo. A diferença do primeiro para o segundo tempo é que no primeiro tempo, mesmo com menos posse, o Corinthians conseguiu fazer algumas transições, ter alguns contra-ataques e a partir daí oportunidades de fazer o 2-0. No segundo tempo, após o gol de empate do Navarro, o Corinthians continuou com menos posse, mas não conseguiu contra-atacar. O segundo tempo foi de absoluto controle da equipe do América. Só na reta final, no abafa, o Corinthians tentou um pouco. É perfeitamente natural que apenas no terceiro jogo do Dorival a fluidez do jogo seja ainda muito tímida, muito travada. Mas mesmo dentro desse cenário, foi um jogo ruim do Corinthians que a partir de agora, William, é all-in na Sul-Americana. Primeiro lugar dificilmente será. Para passar em segundo, vai ter que vencer os 2 jogos fora de casa. Não vai dar para negociar com a Sula. Ainda olhando para o Campeonato Brasileiro, o Corinthians também não pode titubear, o Corinthians se enrosca aí nas competições. Ô Pedrão, tudo bem? Tudo bem, William. Abraço a você, Léo, Jean, Vitor.
ao Zupa lá no estádio. Vou pegar carona no comentário do Zupac no segundo tempo, como ele perde o controle do jogo, né? Acho que foi esse o termo que o Zupa usou, de controle. Como ele perde o controle, como ele não consegue jogar. Então, olhando para o segundo tempo, olhando para o que o Corinthians não consegue fazer nem em casa, tem que ganhar o 5º jogo, tem que ganhar o 6º jogo. O problema não tem sido exatamente onde o jogo é, ou contra quem o jogo é. O problema tem sido o Corinthians. Então, assim, o América de Cali, se eu não me engano, ele tem 2 jogos em casa, 1 ou 2 jogos em casa. O Huracan tem 2 jogos em casa. Um jogo do América de Cali, 2 jogos do Huracan. Isso. O Corinthians não tem nenhum jogo em casa e o Corinthians não joga. Não dá sinais que não, ele vai sair, mas ele vai fazer o resultado. Ele vai sair, ele vai tentar, quem sabe, beliscar, sonhar com o primeiro lugar. Então, esse Corinthians que eu estou de acordo com o Zupa, o primeiro tempo, inclusive, poderia ter resolvido. Quando ele começa a entender que a saída, a movimentação, o Yuri arrascando, bagunçando a linha de defesa, né, do adversário, leva o zagueiro quase lá no meio de campo, dá espaço para o Mendes, é assim que dá o segundo gol. Tem oportunidade até de fazer o segundo. Quando ele não mata o jogo por aí parece que falta passar um filme, que é um Corinthians que não resolve, não é seguro. Poucas vezes na temporada a gente tem uma atuação para virar e falar, é assim, não sofreu, controlou. Então a má notícia para o Corinthians não é tabela, não é combinação, não onde vai jogar. A má notícia é o que ele não vem conseguindo fazer contra esses times do grupo dele, William. É verdade. Lembrando, Racing do Uruguai fora, que é o pior time do grupo por enquanto, e depois o Huracan, que por enquanto é o melhor time do grupo. Essas 2 equipes vão se enfrentar na próxima quinta-feira. O jogo será no Uruguai e a gente vai ver quais são as possibilidades. Corinthians, de repente, torcendo pro Racing, né? Se está pensando num primeiro lugar, torcendo pro Racing, porque vai ter confronto direto com o Huracan, aí embolaria tudo. Vitor Birner, o que mais te decepcionou no Corinthians hoje, tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite a você, Zupac, Pedro, Jean, Léo, aos fãs das fãs do esporte. Eu não me decepcionei. Porque você já esperava por aí, né? Não, é porque o Dorival chegou há muito pouco tempo. Essa paz de Birner, gostei. Gostei dessa paz, eu não me decepcionei. Decepcionei, tá tudo Não, bem. eu entendo o torcedor do Corinthians estar irritado, triste, porque o time... Porque na emoção do torcedor, e é normal que seja assim, se o torcedor racionalizar muito... Sei lá, uma hora acho que ele para de ver futebol até. Ele quer que o time ganhe, independentemente da qualidade dos jogadores, independentemente do tempo de trabalho do técnico, de qualquer condição externa. Mas o Corinthians tem muito pouco tempo com o seu treinador. Está jogando de uma maneira um pouco diferente do que estava habituado. Eu acho a maneira inteligente. O América tem um trabalho de mais tempo. Eu acho esse grupo do Corinthians, da Sul-Americana, mais difícil do que alguns grupos da Libertadores. Não acho que é um grupo fácil. Acho que porque estava no pote 4 e porque também não teve sorte nas bolinhas, ele acabou caindo num grupo difícil. Fácil não é, mas se ficar em terceiro é uma vergonha. Então, depois do que aconteceu na Libertadores, não dá. Então, eu acho que a desclassificação ou até a classificação na primeira fase pré-Libertadores, antes do jogo contra o Barcelona, aquilo foi pior do que, por exemplo, empatar contra o América. Aquele jogo contra o CV? É. Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Ali é o fundo do poço. Foi muito feio. Ali é o fundo do Eu poço. acho que esse empate contra o América, ele é fruto do momento do Corinthians. O time poderia ter vencido, poderia ter feito um jogo melhor e por isso vencido. Acho que mais perto de perder do que de ganhar. Mas a torcida, e aí aqui eu não tenho que... Eu tenho que entender as emoções, mas eu não tenho que usá-las na hora de raciocinar. Precisa de um pouco de paciência para o Dorival encaixar a ideia dele de jogo. Eu acho que a formação, ela é uma formação inteligente, quando a gente olha o posicionamento dos atacantes, quem jogou no meio campo dentro do possível. E as coisas aos poucos devem melhorar. Se não melhorarem, aí vai ficar mais difícil, porque o Corinthians vai ter que procurar outro técnico no mercado. Não é hora de falar isso, obviamente. Calma, meu Deus do céu. É assim, por que eu tô falando? Tá com pressa? Não tem pressa nenhuma. Se não derem certo, já vai procurar um treinador no mercado. Vale lembrar que eu defendi o Dorival antes de ganhar títulos contra o Flamengo, pelo Flamengo, antes de ganhar o título pelo São Paulo. Eu acho o Dorival um bom técnico. Só que eu acho difícil, se não tiverem paciência com o Dorival, é isso que eu tô falando, Sim. você achar em algum momento um outro técnico no mercado mais capaz de arredondar a equipe com os jogadores à disposição. Se o Corinthians contratar muito com uma janela de transferência e engordar a dívida, aí podemos falar de um outro cenário. Tudo bem. É que sabe o que acontece, Bertozzi? O torcedor que no sábado à noite viu esse time ter 4 no Inter, e vamos combinar que o time do Internacional é melhor que o América de Cali. Eu não estou dizendo que o América de Cali é ruim. Longe disso. Mas o Internacional é um time melhor do que o América de Cali. Concordo. E aí o Corinthians
promove uma vida de reviravoltas e tal, termina o jogo, 3 gols do Yuri Alberto, o time assim, pô, o Dorival acabou de chegar, já engrenou e tal, etc. E aí vem... Loucura isso aí, né? Vem a dose de realidade. O torcedor mas o torcedor é isso. Aí gera a expectativa. Quer dizer, além de um bom jogo muito rápido, você quer regularidade e consistência. É o que o torcedor... Pô, Birner, você é torcedor de time. Quando o seu time ganha um jogo, e torce bastante para um time, quando o seu time ganha um jogo, faz o que fez, por exemplo, Corinthians contra o Internacional, você cria uma expectativa para o jogo seguinte. Acho perfeito. É isso, o torcedor cria uma expectativa. Só que essa expectativa, se for cumprida sempre, o Corinthians vai fazer grandes jogos até o final do ano e vai ganhar o campeonato. Mas é inevitável você criar uma expectativa. Você perfeito. fala, ganhou 4, parece que quem sabe a coisa já dá uma engrenada aqui. Qual a diferença dos dois jogos? O torcedor está pensando agora, pô, mas ficou 4 no Internacional, que tem até uma defesa sólida e tal. E aí, agora, o jogo que joga contra o América de Cali, por que essa oscilação? Bom, tem alguns... Tudo bem? Boa noite, William, companheiros, Fã de Esportes, o PAC. Primeiro, tem alguma diferença de nome, e pelo menos uma muito relevante, né? O 4-4-2 como bidon pelo lado esquerdo. A gente já sabe que o Corinthians sem o Garro é um Corinthians pouco criativo. É um Corinthians que a bola vai passar menos pelo meio campo. É um Corinthians que vai usar mais a ligação direta. Mas, às vezes, quando você é assim, ou você precisa de muita força física na frente, ou você precisa ter jogadores muito rápidos, muita velocidade, né? De uma maneira de surpreender, de envolver o adversário. E o Corinthians foi lento, moroso, né? Com dificuldade na construção das jogadas. E sim, poderia. Numa dessas bolas longas até, é uma jogada bem trabalhada que resulta no gol. Mas, no geral, não dava para imaginar o Corinthians fazendo 2-3 hoje pelo que produziu. Então, eu estou de acordo, assim, é um começo, vai ter jogos bons, vai ter jogos ruins, não há tempo para treino e só vai haver nessa segunda pré-temporada do meio do ano, porque o Corinthians fez todos os jogos possíveis, a gente tem batido nessa tecla porque o Corinthians é o único time, né, não é o que mais jogou, né, mas é o time que jogou todos os jogos possíveis. No limite. Desde da segunda fase da Libertadores, final de Campeonato Paulista, está jogando sem parar esse tempo todo. E isso significa não só desgaste, como o Mateuzinho nem foi relacionado hoje. Tava famoso, a nova expressão do futebol, controle de carga, né? Isso, controle de carga. Obrigado, controle de carga. E, sim, mas eu acho que especialmente a configuração do meio-campo hoje deixou o time um pouquinho mais lento, mais moroso, e aí, contra um adversário bem organizado, que é o América, fica mais difícil mesmo. Concordo com o Birner que o empate não é nada de outro mundo, considerando o nível que o Corinthians tem hoje, o nível do América, mas pensando na competição, eu não acho que assim, o primeiro lugar eu acho muito improvável, mas o segundo ele é difícil, porque pela minha projeção, ele deve envolver fazer resultado com o Huracan na Argentina na última rodada. Exatamente. Porque a tendência, assim, mesmo que o Huracan vença os dois. Mesmo que o Huracan vença o América, depois a tendência é o América ganhar do Racing. Sim, né? Então, o América tem esse jogo contra o Racing, acho que na última rodada, né? O América em casa contra o Racing. Esse aí é praticamente certo. Como o Zupac tá falando, acho que imaginar o Corinthians passando sem ganhar os dois jogos é muito difícil. Os três ainda pegam o Racing, né? Porque o Huracan ainda faz o jogo com o Racing, todo mundo ainda pega o Racing, né? E vamos ver. Esse Racing pode definir alguma coisa nesse grupo. Fala, Zupa, você chamou aí? Não, só pra dizer mesmo que vai ter que ganhar os dois jogos. E o jogo com o Racing, o jogo na semana que vem lá em Montevidéu, independentemente do resultado de hoje, a conta para a semana que vem já tinha que ser de vitória. Quem desperdiçar pontos com o Racing não vai seguir adiante nessa competição. O que o Corinthians precisaria fazer no último jogo contra o Huracan em Buenos Aires dependia do jogo de hoje. Se o Corinthians vencesse hoje, talvez pudesse negociar o empate com o Huracan na última rodada. Como não fez o dever de casa hoje, vai ter que vencer o melhor time do grupo na última fase. E eu só discordo na última rodada, e eu só discordo de você, William, sobre o grau da vergonha pela eliminação, porque de fato é um grupo equilibrado, né? Corinthians no estágio que tá. O Corinthians é tecnicamente o melhor time dos três, em termos de investimento, o melhor time dos três. Claro que eu tô tirando o Racing do Uruguai da conversa, mas pelo estágio de trabalho que o Corinthians se colocou com a troca, pelo bom nível que o Huracan vem mostrando, e o América é um bom time, né? Vem jogando bem e tem bons jogadores, especialmente do meio pra frente. Esse grupo ficou muito equilibrado. Então, assim, acho que dentro do estágio que o Corinthians está, terminar em terceiro eu não colocaria como vergonha, não. Conceitualmente, eu aceito a conversa, mas quando a gente olha para o nível técnico que foi colocado nesse grupo,
Eu acho que faz parte da realidade do Corinthians hoje brigar pau a pau com o Huracan e com o América por 2 vagas. É que já vem da eliminação na Libertadores. Eu estou colocando um pacote, um combo, né? Da forma como jogou contra o CV. E assim, o Barcelona também é outra equipe que não é vergonha você perder para o Barcelona, mas a forma que foi, né? Barcelona no primeiro jogo atropelou o Corinthians por 3-0, né? Aí o Corinthians cai para uma Sul-Americana, isso já é uma queda, né? Você está na Libertadores, você vai para a Sula, já é uma queda. E aí você não consegue passar nem da primeira fase, olha, pesado, viu? Vamos ouvir os jogadores na saída do gramado, a gente continua esse papo aqui já e vamos ouvir o Dorival daqui a pouquinho também. Vamos lá. A gente sabia que eles eram um time que gosta de jogar com a bola, tem qualidade, porém eu creio que foi um primeiro tempo muito bom e depois do segundo tempo a gente já voltou tomando um empate e, enfim, depois eu acho que a gente não teve a paciência de tentar construir o jogo novamente. A gente acelerou muito para tentar fazer o gol e o jogo ainda tinha muito tempo pela frente, então é tentar melhorar. Seu retorno aos poucos ao gramado, buscando a titularidade, falar um pouquinho disso? Não, enfim, estou trabalhando bastante, muito e me coloco à disposição do treinador e ele vai tomar a decisão, claro, quem que ele acha o melhor time para entrar em campo. Então, acho que foi uma desatenção que tivemos. A equipe competiu bastante no primeiro tempo. Conversamos no intervalo para a gente ajustar o que estava errado. Infelizmente, no início a gente acaba tomando gol. E aí a gente faltou controlar um pouquinho melhor o jogo, escolher melhor as nossas tomadas de decisões. Mas acho que competimos bastante, como eu falei. Agora é focar, porque acho que ainda temos chance de classificar, temos 2 jogos fora de casa, claro que é muito difícil, mas a gente vai acreditar até o final. Sobre o gol do Memphis, eu vi na comemoração os atletas abraçando o Memphis e principalmente você, o Memphis chegou a falar alguma coisa pra você ali, você pode falar pra gente como é que foi e esse seu retorno como capitão também da equipe? Na verdade essa jogada eu tinha conversado com ele e com o Yuri antes do início do jogo, acho que é uma bola que poderia entrar e a gente conseguiu fazer ali, acho que foi trabalhado ontem, acho que hoje eu conversei com eles pra gente tentar fazer essa jogada que acho que teríamos chance, saiu o gol assim, mas eu fico feliz com as oportunidades, eu precisava desses ritmos de jogo, é claro que ter uma sequência de jogos ajuda bastante o atleta, ter a mesma confiança e eu fico feliz com isso. Obrigado. Na verdade a gente trabalhou bastante a bola parada, né? Nós sabíamos das ocasiões que eles tinham e eles mudaram ali um pouco do que eles vinham fazendo. Mas eu acredito que foi muito mais desatenção da nossa parte do que, óbvio que tem o mérito deles, mas a gente, numa desatenção, acabou sofrendo gol e a gente não pode, né? Não podemos sofrer dessa forma, não podemos ter desatenção dessa forma e o que tiver que melhorar taticamente dentro do jogo, o professor vai saber melhor do que eu, vai instruir a gente para que a gente possa melhorar esses quesitos e fazer no próximo jogo, não só nessa competição, mas nas outras a gente possa desempenhar melhor o nosso futebol. Fizemos um jogo abaixo do que a gente queria hoje e é isso que a gente vai fazer, sabemos que a situação é difícil, mas está na nossa mão. Precisamos vencer os 2 jogos, temos totais condições para isso e a gente vai lutar até o final. Agora sobre esses 2 jogos fora, né? A gente sabe que é uma análise também do treinador, mas você como jogador importante do Corinthians, o que você analisa que o Corinthians precisa melhorar para não tomar esses gols, para conseguir manter o mesmo nível durante toda a partida, igual foi no primeiro tempo? Bom, como eu falei, a parte tática acho que vai ficar mais pro treinador, né? E o que eu puder ajudar da minha leitura ali dentro do campo, eu prefiro não externar aqui e falar dentro do vestiário, né? Mas um pouquinho mais de atitude da nossa parte para que a gente possa buscar esses resultados aí. Obrigado. Atitude? Atitude é uma coisa muito subjetiva, hein? Eu vou falar dentro do vestiário e falta um pouquinho mais de atitude. Lembrou o Cássio aí, né? Já que tá falando exatamente. Tá mexendo com uma coisa meio subjetiva ali, mas, bom, ele sabe o que é. Quando ele fala vai cobrar atitude e tal, ele sabe que está acontecendo ali. Vocês acham que falta mais atitude do Corinthians dentro de campo, quando o Léo fala do time meio moroso, eu até entendo que possa deixar subentendido que é só uma questão de atitude, mas só atitude, sem você saber para onde você está indo com essa atitude, também não me parece que foi exatamente, o Corinthians tem muita qualidade, mas hoje faltou atitude para colocar todo um plano de jogo que vem sendo bem executado, e isso acontece muitas vezes, oscilação, a gente vê time que faz 2, 3, 4 partidas muito boas, hoje não encaixou, o Flamengo vem de uma boa sequência de Central Córdoba, além de ser surpreendido por um bom trabalho, o Flamengo em outros momentos, o Palmeiras em algum momento foi surpreendido por estar um pouco, com a marcha lenta, mas depois você vê que sabia o caminho que estava fazendo, não me parece que o Corinthians tem tudo muito bem desenhado e só faltou atitude, mas também é um ponto a se observar, porque quando você tem uma fala dessa, nessas entrevistas ali que são, na ampla maioria das vezes, as mais sinceras, né? No calor ali, né? Na saída do gramado. É muito bom pra gente, às vezes não é tão bom
para quem tá ali, para depois administrar uma situação, tem algo que se identifica. Se é também uma questão de atitude, beleza, mas não é para mim só uma questão de atitude. Tem muito de dentro de campo, do que não consegue fazer quando se depara com um cenário como foi o segundo tempo, e aí não é só uma atitude que vai resolver isso. Então aí você fala, mano, que empate ridículo, mas na moral, mano, o André Ramalho é horroroso, cara, é horroroso o André Ramalho, cara. Ele foi o único que deu condição na falta ali quando o cara bateu, cara. Aí ele pega e volta pra tentar marcar o cara, é muito burro, é ruim burro esse André Ramalho, na moral. Cara, meio do ano aí tem que fazer uma reformulação completa na defesa, cara, trazer uns 2 zagueiros no mínimo, e um lateral direito, porque esse Léo Maná também é outro horrível também, pelo amor de Deus, muito fraco, muito ruim. E, cara, não parte aí praticamente, não sei se vai eliminar a gente, nem sei se o time vai vencer o jogo lá contra o Racing do Uruguai, tinha falado que iria vencer os 2 jogos aqui, né, tanto no caso contra o América de Cali, quanto o Racing do Uruguai lá, mas, cara, não dá, os caras parecem que não querem jogar, mano, os caras querem meio que se livrar de uma competição que, na minha opinião, é a única que a gente tem, talvez a chance de ganhar, cara. O brasileiro time vai ganhar? Claro que não, fraquíssimo pra tentar jogar pontos corridos. Palmeiras e Flamengo já disparando aí. Copa do Brasil também não vai ganhar, cara. Desse jeito aí, mole, fraco desse jeito aí, não vai ganhar também, cara. Então tinha que dar vida na Sul-Americana. Então os caras querem assim. Então vai ser assim então, mano. Cara, o time muito fraco, um segundo tempo horroroso, mano. Thales Magno, pelo amor de Deus, cara. Chegou a ser constrangedor o que o Thales Magno fez no jogo ali, cara. Não acertou nada, não acertou um passe, não acertou um drible. Constrangedor o Thales Magno. E os caras lá querem 80 milhões de um jogador desse ainda, hein? Pelo amor de Deus, não vale nem 20, nem 15 milhões. Então, na moral, cara, comentem o que você achou desse empate. Deixa o seu like, inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Corinthians. Então, até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.